Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, clica no link que está aqui na descrição e assista antes de continuar esse vídeo aqui, combinado? Também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo da série for publicado. Mais um detalhe, lembre de compartilhar esses vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Afinal, você pode salvar uma vida, você pode salvar uma família. Bom, existem pessoas que acreditam que pornografia é apenas entretenimento, que não causa nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo a quem consome esse tipo de conteúdo. Será mesmo? Irmãos, o que eu irei expor aqui são informações e conclusões de um leigo na área de medicina e fisiologia, tudo bem? Então não olhem para mim como uma autoridade no assunto. Eu vou apenas compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos e tentar explicar da forma mais simples possível como eu compreendo essas questões. Veja, quando uma pessoa faz algo que lhe dá prazer, em seu cérebro é liberado um neurotransmissor chamado dopamina. Não há nenhum problema com a dopamina em si. Quando ela é liberada em um nível normal, equilibrado e, portanto, saudável, ela dará aquela sensação de prazer, de contentamento. Mas se ela é liberada em um nível excessivo, os problemas começam a surgir, e seu efeito será prejudicial de várias formas. Por exemplo, imagine que neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo, eu comece a falar muito alto, eu comece a gritar. Eu estaria, portanto, produzindo uma carga excessiva de som, o que seu organismo interpretaria como uma agressão. E o que você faria? Imediatamente você diminuiria o volume do aparelho para inibir esse excesso de som. Imagine então que eu volte a falar num tom normal, equilibrado, saudável. Como você abaixou o volume do seu aparelho, você não vai conseguir me ouvir falando num tom normal. Eu terei que continuar gritando para ser ouvido. E à medida que vou gritando cada vez mais alto, você vai abaixando cada vez mais o volume do aparelho. E para que você me ouça, eu vou precisar gritar cada vez mais alto. Num tom normal, você não vai mais me ouvir, porque o volume do aparelho está baixo. Entendeu a ideia? Pois bem, vamos aplicar isso aos efeitos da pornografia nas funções cerebrais. Quando uma pessoa assiste pornografia, é liberada uma quantidade excessiva de dopamina. Seria como um grito de dopamina. Isso é considerado uma agressão, é algo fora do normal para o organismo. Então o cérebro vai, digamos, desligar alguns receptores de dopamina para evitar esse excesso. É como se o cérebro estivesse baixando o volume. Imagine então que essa mesma pessoa agora está fazendo algo que produza uma liberação normal, natural, saudável de dopamina. Ou seja, a liberação de dopamina num volume saudável. Como o cérebro desligou alguns dos receptores de dopamina, na verdade o cérebro transformou esses receptores em inibidores, a pessoa não vai conseguir sentir prazer. Não vai ter aquela sensação de contentamento em atividades saudáveis que liberam dopamina a níveis saudáveis. É nesse ponto que o usuário de pornografia se torna incapaz de sentir as alegrias e prazeres saudáveis da vida. E à medida que ele insiste no consumo de pornografia, mais e mais dopamina é liberada e mais receptores de dopamina são desligados. E para que o usuário sinta o mesmo prazer de antes, ele vai precisar de uma carga de dopamina cada vez maior, estímulos cada vez mais intensos, ou seja, a dopamina vai precisar gritar mais alto. Em resumo, para que o usuário sinta o mesmo prazer de antes, ele vai precisar passar mais tempo assistindo pornografia, ele vai precisar de materiais mais estimulantes, mais pesados, mais extremos para sentir algum prazer. Com a sua área do prazer desregulada e inibida consideravelmente, há uma necessidade de estímulos constantes e crescentes. Mesmo assim, esses estímulos continuam não satisfazendo. Isso foi vivenciado por um diretor de jovens que me escreveu certa vez dizendo que chegava a assistir pornografia e se masturbar 5 vezes no único dia. E num documentário que assisti há algumas semanas, chamado Pornografia no Cérebro, um rapaz de 19 anos chamado Callum afirmou que o seu recorde era de ter visto pornografia 28 vezes num único dia. Isso é assustador. É claro que nem todos que consomem pornografia chegam a esse ponto, mas a pornografia necessariamente produz esse impulso, esse desejo, na verdade, essa necessidade de estimulação cada vez maior. E para atender essa demanda, vai exigir mais e mais tempo do usuário. Um estudo conduzido pelo Instituto Alemão Max Planck de Desenvolvimento Humano e publicado no Jornal de Psiquiatria da Associação Médica Americana, apresentou evidências de que o consumo regular de pornografia
desgasta o sistema de recompensa, fazendo com que ele necessite de estimulação crescente. Se você é usuário de pornografia, muito provavelmente já se viu na seguinte situação. Veja, são 8 horas da noite, você sente vontade de assistir pornografia, mas já está cansado de cair tantas e tantas vezes nesse pecado. Então você decide o seguinte: eu vou ligar o meu computador ou o meu celular e dar só uma olhadinha em alguma coisa rápida. Pronto. Aí eu satisfaço essa minha vontade e acabou. Porém, você começa a acessar alguns sites, encontra algumas fotos e vídeos leves, mas aquilo não te satisfaz. Então você vai para outro site, assiste a um vídeo e a outro vídeo, e não encontra nenhum verdadeiramente excitante para você. Então você continua na busca daquilo que te satisfaça, até que finalmente, quando você se dá conta, são 2:30 da manhã. E você ainda está ali, ainda com dificuldades para encontrar alguma coisa que seja excitante de verdade. Você talvez nem tenha percebido que os conteúdos que te excitavam antes já não dão nenhum prazer, já não satisfazem mais. Por isso o tempo vai passando e sua busca parece que nunca chega ao fim. Este é o efeito natural da inibição dos receptores de dopamina. Você precisa de mais e mais e mais e parece que continua insatisfeito. Um artigo publicado no Jornal de Pesquisa Psiquiátrica descreveu um estudo conduzido na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, utilizando imagens de ressonância magnética. Esse estudo mostrou que o cérebro de um usuário de pornografia se habitua mais rápido às imagens sexuais, o que o impulsiona a buscar novidades, na tentativa de superar essa habituação e perda de sensibilidade causados pela própria pornografia. A tendência de passar mais e mais tempo assistindo pornografia é uma resposta à necessidade de novidades que gerem um estímulo maior do que os anteriores, para que possa haver, então, uma sensação de prazer. A doutora Simone Kuhn é uma neurocientista e psicóloga PhD, reconhecida e respeitada cientista e acadêmica na Alemanha. Em um documentário, ela declarou o seguinte: as pessoas necessitam ver mais e devem buscar coisas novas para obter o mesmo nível de atividade no sistema de recompensa, tendendo a buscar coisas mais e mais extremas. E isso significa que estarão insatisfeitas com as próprias relações, correndo o risco de se colocar num mau estado e que se acostume com algo que nunca vai encontrar. Minha hipótese era que a região do centro de recompensa seria maior nas pessoas que assistem pornografia, mas realmente é o contrário, e isso me surpreendeu. A pornografia, portanto, não aumenta o prazer como muitos defendem por aí. O efeito é exatamente o oposto, a diminuição progressiva do prazer, principalmente do prazer nas coisas normais e saudáveis da vida. Não é por acaso que há um estudo publicado no Jornal de Pesquisa Sexual, jovens adultos que tinham visto pornografia relataram de forma consistente uma menor satisfação com a vida. E esse estado de insatisfação com a vida e uma busca incessante de algo que nunca será encontrado pode levar a um quadro de depressão. Isso também tem sido confirmado por diversos estudos, como que foi publicado, por exemplo, no periódico Dependência Sexual e Compulsividade. Os entrevistados deste estudo descreveram a rápida progressão de uso compulsivo de pornografia, com consequências como depressão e outros problemas emocionais, isolamento social, piora do relacionamento sexual com o cônjuge, danos ao casamento, perda de carreira, redução do desempenho profissional, consequências financeiras e até consequências jurídicas. Em outro estudo, publicado no Jornal de Medicina Sexual, usuários de pornografia apresentaram maiores sintomas depressivos, pior qualidade de vida, mais dias de saúde física e mental diminuídos e pior estado de saúde geral. Mais adiante nesta série, nós veremos outros estudos que revelaram essa associação que existe entre o consumo de pornografia e a depressão. Evidentemente, não significa que todos os casos de depressão são resultado de consumo de pornografia. Claro que há outros fatores que podem levar a esse quadro. Porém, o consumo de pornografia é um fator importante para o desenvolvimento de quadros de depressão, justamente devido a essa inibição constante e progressiva dos receptores de dopamina, com a consequente inibição constante e progressiva do prazer, levando então os usuários a se sentirem abatidos, entediados, isolados e deprimidos. Isso nos leva a concluir sem nenhuma sombra de dúvida que, apesar de a pornografia prometer aumento do prazer sexual, ela na verdade o destrói.
E não apenas o prazer sexual, mas o prazer por qualquer coisa. Rachel Ann Barr é uma PhD em neurociência, graduada em universidades do Canadá. Em um artigo publicado na revista Planeta, ela declarou o seguinte: a ironia muito maior é que, embora a pornografia prometa satisfazer e proporcionar gratificação sexual, ela oferece o oposto. Com os níveis de dopamina se esgotando e o sistema de recompensa extremamente desgastado, o organismo viciado irá desesperadamente buscar novas formas de estimulação. E qual seria a maneira de potencializar a ação da dopamina que está cada vez mais fraca? Adicionando adrenalina. E como é possível fazer isso? Estimulando outras emoções como surpresa, choque, medo, dor, risco e até mesmo repulsa. Aquilo que é natural, aquilo que é normal, já não satisfaz mais. Uma pesquisa sobre o consumo de pornografia entre estudantes do ensino fundamental da Malásia, publicada no Jornal Social Humanitário, revelou não apenas uma dependência cada vez maior de pornografia, mas também a perda de sensibilidade com a consequente busca por materiais cada vez mais extremos. É aí que os viciados em pornografia partem para materiais pesados, até mesmo conteúdos que anteriormente eles consideravam repulsivos. Eles precisam adicionar adrenalina a essa mistura para sentir o mesmo prazer de antes. Precisam adicionar medo, choque, dor, comportamentos de risco. Precisam adicionar principalmente novidades, já que aquilo que é natural não satisfaz mais. E isso conduz muitos à prática da violência sexual, como estupro, por exemplo. E veremos nos próximos vídeos alguns estudos sobre essa relação da pornografia com a aceitação do estupro. Então essa escalada para materiais mais pesados pode conduzir casais ao adultério, o que também envolve risco por ser uma prática que precisa ser escondida. E também veremos estudos que apontam para essa associação entre pornografia e adultério. Essa necessidade de novidades pode levar também a práticas homossexuais, uma vez que as práticas naturais já não satisfazem. Inclusive, irmãos, eu recebi uma mensagem de um rapaz heterossexual que estava tentando entender por que estava tão interessado, por que estava consumindo e por que estava sentindo prazer em pornografia homossexual. E antes que alguém retome aquela velha e desgastada história de homofobia, eu gostaria de recomendar a vocês os vídeos que estão no canal do pastor Eleazar Domini, Fala Sério Pastor, onde ele faz uma série de entrevistas com pessoas que têm tendências homossexuais, mas que explicam de forma simples e clara a diferença entre inclinações homossexuais e práticas homossexuais. Então esse progresso para materiais mais pesados pode levar também à pedofilia, que também envolve a questão da novidade, uma vez que o natural, o normal, já não satisfaz, além da questão da adrenalina produzida pelo risco que essa prática ilegal envolve. E nós também vamos ver alguns estudos que apontam uma associação entre o consumo de pornografia e o interesse pela pedofilia. Ou seja, o consumo de pornografia e a necessidade progressiva que ela produz, de materiais cada vez mais extremos, de cada vez mais novidades, já que o que é natural não satisfaz mais, pode levar ao interesse e à prática de uma série de formas depravadas de sexualidade. Norman Doidge é um importante psiquiatra canadense, autor de livros e de mais de 100 artigos acadêmicos, científicos e populares. Ele foi citado num artigo publicado na Veja, falando a respeito dos perigos da pornografia. De acordo com o artigo, o Dr. Norman Doidge mostrou que a repugnância inicial aos conteúdos pornográficos, fruto dos naturais filtros morais, vai cedendo espaço ao acostumamento. O usuário demanda uma dose cada vez maior e mais sofisticada para obter os mesmos resultados. É a espiral da dependência. E dela brotam terríveis patologias sociais: violência, abuso sexual, pedofilia. Esse acostumamento pode ser comparado àquilo que a Bíblia define como cauterização da consciência. À medida que a consciência vai ficando cada vez mais e mais cauterizada, o enfraquecimento das percepções morais acaba levando pessoas a cometerem pecados cada vez maiores. E assim é o pecado. Ele vai nos aprisionando de tal forma, vai nos cegando, vai removendo gradativamente nosso discernimento, nosso autocontrole, que acaba nos levando a outros pecados. E isso pode ser visto na experiência do rei Davi. Seu pecado de adultério com Batseba o havia cegado de tal forma que o levou a cometer assassinato, digamos, na maior naturalidade.
Veja o que Ellen White comenta a respeito disso. Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram, mesmo em perigo de vida, estender sua mão contra o ungido do Senhor, caíra de tal maneira que pôde afrontar e assassinar um de seus soldados mais fiéis e valentes e desfrutar, sem ser incomodado, a recompensa de seu pecado. Os pecados sempre nos levam a mais e mais pecados. No periódico Pesquisa de Comunicação, foi publicado um estudo que consistia num experimento de 6 semanas, durante as quais homens e mulheres foram expostos a 1 hora de pornografia não violenta por dia. Veja, apenas 1 hora por dia e de pornografia considerada leve. De acordo com os resultados, ao final de 6 semanas, olha só, ao final de apenas 6 semanas, aproximadamente 40 dias, essas pessoas demonstraram pouco interesse nessa chamada pornografia leve, optando por assistir quase que exclusivamente a pornografia pesada, incomum, brutal. Há um estudo realizado na Suécia e publicado no Jornal Internacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Metade dos jovens participantes relatou que a pornografia inspirou seu comportamento sexual e, como consequência, eles acabaram se envolvendo em comportamentos sexuais de risco. Portanto, muitos consumidores de pornografia se sentem atraídos e passam a consumir conteúdos que anteriormente eles consideravam inadequados, antiéticos, imorais e até repulsivos. É a maneira que o corpo encontrou de potencializar o efeito da dopamina escassa, misturando com adrenalina. É o resultado da inibição de cada vez mais receptores de dopamina, o que leva o usuário a não sentir mais prazer em coisas naturais, em coisas normais. Então ele parte para uma busca daquilo que é anormal, daquilo que é antinatural. E muitos não percebem esse processo sutil e se perguntam: como eu cheguei nesse ponto? Tim Chester, em seu livro Com Toda a Pureza, conta a história de um líder cristão que estava no ministério há mais de 30 anos e foi flagrado vendo pornografia infantil em um cybercafé. A polícia foi chamada e ele teve que responder a processo judicial, correndo o risco de ir para a cadeia. Ele não tinha nenhum interesse anterior em pedofilia, mas reconheceu que a pornografia o levou cada vez mais fundo. Muitos consumidores de pornografia nem percebem que vídeos que contêm atos de depravação extrema estão surgindo sutilmente em sua lista de interesses e também nas fantasias sexuais em suas mentes. O pior de tudo é que não importa quão chocantes, quão bizarros, quão repulsivos sejam os gostos sexuais que uma pessoa tenha desenvolvido, não importa se seu vício evoluiu para práticas homossexuais, para pedofilia ou até mesmo para zoofilia, que é a relação sexual com animais, não importa. Sempre haverá produtores de pornografia esperando para criar e vender conteúdos desse tipo. O problema ainda maior é que, à medida que o usuário presencia atos sexuais cada vez mais depravados, ele começa a ser imperceptivelmente moldado, passando a considerar esses comportamentos como comuns, normais e até aceitáveis. Irmãos, quantas mulheres têm sofrido abusos de seus próprios maridos na intimidade do lar? E eles acham isso muito normal. Nós vamos falar disso mais adiante nesta série, num vídeo específico sobre como a pornografia afeta o matrimônio. É óbvio que nem todos os usuários de pornografia se tornarão violentos, pedófilos, estupradores, mas a realidade é que mesmo o consumo esporádico de pornografia, ainda que seja aquela considerada leve, tem o imenso poder de sutilmente moldar nossas ideias, nossos conceitos, nossos valores e, consequentemente, molda o nosso comportamento de alguma forma, em maior ou menor grau. No site oficial do Parlamento da Austrália, foi publicado um artigo relacionado aos danos que o acesso à pornografia na internet estava causando às crianças australianas. Nesse artigo, que contém uma série de referências bibliográficas, foi declarado o seguinte: em uma pesquisa de 2012 com 1.500 homens, 56% disseram que seus gostos pela pornografia tinham se tornado cada vez mais extremos ou depravados. Como os cérebros de usuários regulares de pornografia se ajustam rapidamente à dosagem de dopamina, eles normalmente precisam estar constantemente avançando para formas mais extremas de pornografia para ficarem excitados com ela. Como resultado, muitos usuários de pornografia ficam excitados com coisas que costumavam lhes causar repulsa ou que vão contra o que eles acham que é moralmente certo. Justamente porque o prazer é cada vez menor, que o usuário de pornografia precisa buscar mais e mais conteúdos e conteúdos mais e mais depravados.
Como eu disse antes, uma vez que o que é natural não satisfaz mais, é necessário buscar novos estímulos naquilo que é antinatural. E se as coisas vão piorando dessa forma, por que a pessoa simplesmente não para? Essa é uma ótima pergunta. E acredito ser a mais comum entre os usuários de pornografia que compreenderam os prejuízos causados a si mesmos. Um dia eu recebi um e-mail de um rapaz que me disse o seguinte: você se sente derrotado todas as vezes que acessa a esses conteúdos pornográficos. Isso vai minando nossas forças de reação diante desse comportamento. Ficamos sem entender como não conseguimos parar. Realmente é algo assustador. É realmente uma ótima pergunta. Por que é tão difícil simplesmente parar? Uma pesquisa científica, cujos resultados foram publicados na revista Nature, revelou que a resposta pode estar numa proteína chamada delta-FOSB. A pesquisa tinha o objetivo de estudar os mecanismos do vício utilizando os efeitos da cocaína como base. Mas a descoberta pode ser aplicada a qualquer modelo de vício, incluindo o vício em pornografia. E sim, estudos têm demonstrado que os efeitos da pornografia no cérebro são similares aos efeitos de álcool e drogas, como veremos daqui a pouco. Eu vou tentar explicar essa questão da proteína delta-FOSB de uma forma simples e didática. Veja, quando uma ação gera prazer, o organismo vai querer sentir aquilo novamente. Por isso, ele tem um mecanismo para garantir que você repita aquela ação. O cérebro vai construindo novas vias nervosas que conectam a ação à reação, ou seja, conectam o que você fez com o prazer que você sentiu. A associação entre a atividade executada e a recompensa obtida acontece automaticamente, porque, como se diz, neurônios que disparam juntos acabam se alinhando. Com a ajuda dessa proteína chamada delta-FOSB, novas conexões cerebrais são criadas para que você possa lembrar da experiência e repeti-la. Quanto mais frequentemente a experiência é repetida, mais fortes são essas conexões nervosas, tornando mais fácil repetir aquela ação. Se torna algo mecânico. Eu vou usar uma analogia para ficar mais simples e claro, veja. Essa é a foto do lado externo ao quintal aqui do sítio onde eu vivo com a minha esposa. Observe essa trilha de terra batida que está cortando o mato. Ela não existia há algum tempo atrás. Aqui havia apenas mato. Porém, um criador de gado aqui da região trouxe seus animais para pastarem aqui. Esses bois e vacas começaram a passar por aqui diariamente. Com o tempo, o mato foi diminuindo, foi morrendo, e à medida que os animais continuavam passando por aqui, foi se formando um rastro bem definido. Agora, esses animais têm mais facilidade de encontrar o caminho por onde devem passar. Eles não têm nenhuma dúvida de que trajeto fazer. Eles passam por aqui naturalmente. Não só porque é onde o caminho está aberto, está delineado, está marcado, mas porque eles se acostumaram a passar por aqui. Pois bem, no cérebro acontece algo parecido. À medida que uma ação produz uma reação prazerosa, a dopamina vai atravessando o cérebro e a proteína delta-FOSB vai marcando o caminho para facilitar a passagem por ali de novo. A cada repetição daquela ação, essa trilha vai ficando cada vez mais acentuada. Com repetições frequentes, o caminho neural ficará tão forte que você estará repetindo aquela ação sem nem pensar, quase que naturalmente. Você será então facilmente atraído para aquela atividade. Na questão da pornografia, quanto mais uma pessoa assiste, mais ela acentua essa trilha, mais ela acentua esse caminho neural. Isso vai tornar ainda mais fácil e prático para ela passar por ali novamente. Ela se sentirá cada vez mais atraída à pornografia, mesmo que não sinta o mesmo prazer de antes. Voltando ao exemplo do gado andando pela trilha, imagine que o dono dos animais os levasse embora daqui. Aquela trilha desapareceria instantaneamente? De forma alguma. Ainda levaria um bom tempo para que o mato brotasse, e mais tempo ainda para que o mato crescesse o suficiente para cobrir a trilha completamente, para fazer a trilha desaparecer totalmente. Da mesma forma, quando o usuário de pornografia decide parar de assistir, aquele desejo intenso não vai embora instantaneamente. A luta continua intensa por um bom tempo, pois os rastros deixados pela proteína delta-FOSB ainda vão permanecer ali por um bom tempo, mesmo depois da total abstenção. É por isso que, por exemplo, há experiências de pessoas que decidiram parar de assistir pornografia, criaram estratégias para ajudar nesse processo, e depois de passarem muito tempo sem assistir, a primeira recaída as leva a várias outras recaídas seguidas. Por exemplo, imagine um jovem que conseguiu se abster de pornografia por 6 meses. Geralmente, quando ele tem uma recaída depois desse período, ele acaba consumindo novamente durante, digamos, uma semana inteira,
até reunir novas forças para se abster de novo. O problema é que ainda há vestígios daquela trilha, e a recaída faz com que a trilha se acentue mais rapidamente do que quando ela não existia. Por isso, geralmente, uma recaída puxa outras num período muito curto de tempo. A situação é ainda mais difícil quando consideramos que a proteína delta-FOSB não faz apenas lembrar a experiência e tornar fácil e prático voltar àquela ação. Ela também forma conexões com diversos detalhes associados àquela experiência. Essas conexões, essas associações, são encontradas em outros tipos de vício. Eu chamo de gatilhos. Por exemplo, para um fumante, o simples cheiro de fumaça do cigarro de alguém que está fumando pode disparar um gatilho em sua mente. É como se fosse um convite àquela trilha que está aberta no seu cérebro. Esse gatilho pode ser qualquer coisa que o cérebro associe com a experiência. No caso do usuário de pornografia, o gatilho pode ser uma simples memória, um simples pensamento, ou mesmo o simples fato de estar sozinho dentro de casa. Veja, o simples fato de estar sozinho dentro de casa pode disparar um gatilho. Afinal, foi criado esse caminho neural, foi criada essa trilha, veja. Sozinho em casa, pornografia, prazer. Veja aqui a ligação entre o estar sozinho em casa e o prazer. A pornografia foi apenas o meio. A luta é que para o usuário de pornografia, à medida que ele vai intensificando esses rastros por meio do uso constante desse tipo de conteúdo, tudo ao redor dele começa a aparecer uma coleção de sinais e gatilhos que o levam de volta ao seu vício. A trilha da pornografia vai se tornando cada vez mais ampla, fazendo cada vez mais e mais conexões novas, o que significa que é facilmente ativada pelos sinais que estão ao redor. Eu já ouvi relatos de homens, por exemplo, cujo gatilho, ou um dos gatilhos, era simplesmente olhar uma revista de moda feminina, o que geralmente os levava à sessão de lingeries e, finalmente, à pornografia. E eu me pergunto quantos gatilhos são disparados quando um usuário de pornografia está, por exemplo, numa praia, cheia de mulheres usando nada menos do que lingeries, só com um tecido diferente. Observe que o homem começou numa simples revista de moda feminina, aí já pulou para a seção de lingeries e foi parar na pornografia. Lembre-se, a necessidade de estimulação é sempre progressiva. Um dia eu recebi uma mensagem de um jovem que estava tão afetado por isso que até mesmo uma mulher amamentando havia se tornado um gatilho para ele. Veja, uma mulher amamentando despertava nele pensamentos impuros. A culpa em si não está na mãe que está amamentando, mas nos caminhos neurais construídos no cérebro desse rapaz. Ainda assim, é muito importante que as mamães sejam discretas ao amamentarem seus bebês. Eu sei que a amamentação é um momento sublime de amor, de cuidado de uma mãe com seu bebê, quando se desenvolve um vínculo afetivo entre mãe e filho. Porém, é importante lembrarmos que o seio de uma mulher não deixa de ser uma região erótica para os homens simplesmente porque ela está amamentando. Então, mamães que estão me assistindo nesse momento, sejam discretas ao amamentarem, escolham um lugar reservado, ou se não houver nenhuma possibilidade nesse sentido, cubram-se enquanto amamentam. Isso não é apenas para ajudar aqueles que estão lutando contra as próprias mentes corrompidas, mas principalmente para proteger vocês mesmas dessas mentes corrompidas. Eu espero que compreendam o meu apelo e não fiquem aborrecidas comigo. Bom, em resumo, no cérebro de um usuário de pornografia, apesar de a área do prazer ser cada vez mais inibida, apesar dele sentir cada vez menos prazer, a área do querer é cada vez mais estimulada. Por isso o usuário quer e precisa e procura mais e mais e mais, porque ele está sentindo cada vez menos e menos prazer. Doutora Rachel Ann Barr declarou o seguinte: consumidores compulsivos de pornografia se sentem querendo e precisando de mais pornografia, mesmo que não gostem necessariamente. Essa desconexão entre querer e gostar é uma característica marcante da desregulação dos circuitos de recompensa. Muitos usuários acabam desenvolvendo um desejo desenfreado até mesmo por coisas que não gostam, que são repulsivas a eles próprios. E por mais repulsivas que sejam, eles não conseguem simplesmente fechar aquilo. O escritor C.S. Lewis, apesar de provavelmente não estar pensando em neurociência quando escreveu isso, definiu a questão da seguinte forma: um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. A palavra de Deus chama isso de cisternas rotas.
Elas precisam ser enchidas constantemente, mas, por mais que sejam enchidas, continuam vazias. Essa é a realidade dos prazeres pecaminosos. O ser humano procura sempre mais e mais, justamente porque esses prazeres não alimentam, não satisfazem. Eles só desenvolvem o desejo cada vez maior por mais e mais prazeres pecaminosos. Os mecanismos cerebrais que constroem caminhos neurais, que são essas trilhas, fazem com que a pessoa queira sempre mais e nunca esteja satisfeita. O usuário de pornografia quer, quer e quer. E qual é o resultado disso? Um estudo publicado no Jornal de Terapia Sexual e Conjugal sugeriu que o uso de pornografia pode tornar o usuário vulnerável a desenvolver transtornos compulsivos e obsessivos. Outro estudo, publicado no Jornal de Vícios Comportamentais, revelou que indivíduos que usam pornografia apresentam níveis elevados de ansiedade. Isso é normal, ele quer, quer e quer sempre mais. Aqui está o grande segredo do faturamento da indústria pornográfica. Mesmo que a maior parte do conteúdo pornográfico disponível hoje na internet seja gratuita, a indústria continua ganhando muito dinheiro. Por quê? Por causa dessa combinação de ansiedade com insatisfação. O usuário quer sempre mais e nunca está satisfeito. Na verdade, jamais estará satisfeito. Então muitos começam com material gratuito e, sem perceber, já estão gastando seu dinheiro com conteúdos pagos, que geralmente são os mais estimulantes. Em um artigo publicado pelo jornal The New York Times, a doutora Wendy Seltzer, que participou do conselho da Escola de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, declarou o seguinte: as pessoas sempre querem essas coisas, ela se refere à pornografia. Ver um pouco apenas abre seu apetite por mais. Assim que conseguirem o que está disponível gratuitamente, elas passarão para os serviços pagos. Misture compulsão com insatisfação e você terá a fórmula perfeita para o cliente continuar comprando seu produto e comprando cada vez mais em quantidades cada vez maiores, por mais prejudicial que seu produto seja para ele. Usuários de pornografia apresentam níveis elevados de ansiedade, de compulsividade e querem cada vez mais daquilo que já não lhes dá prazer, não lhes satisfaz, não lhes dá contentamento. E qual é o resultado disso? Querer cada vez mais e sentir cada vez menos prazer? Ele quer, ou seja, ansiedade, mas ele não sente mais prazer, ou seja, em menor ou maior grau, um estado de depressão. De acordo com um artigo publicado no Jornal de Vícios Comportamentais, o vício em pornografia está associado a quadros de ansiedade e depressão. Neste outro estudo, publicado no periódico Dependência Sexual e Compulsividade, os resultados indicaram que a frequência de consumo de pornografia estava significativamente relacionada a uma série de problemas psicossociais, como estresse, ansiedade e depressão. Há muitos outros estudos publicados que apresentaram as mesmas conclusões. Evidentemente, não significa que toda pessoa que apresenta ansiedade e depressão é um usuário de pornografia. Mas o consumo de pornografia é um fator importante no desenvolvimento desses quadros. O consumo constante de pornografia faz com que o cérebro seja literalmente reconfigurado. A liberação de substâncias químicas e a formação de novas vias nervosas levam a mudanças profundas e duradouras no nosso cérebro. Os cientistas acreditavam que nada além de doenças ou lesões poderiam alterar fisicamente um cérebro adulto. Mas agora muitos deles reconhecem que o cérebro pode continuar estabelecendo novas conexões nervosas e até mesmo pode alterar a sua estrutura física no decorrer dos anos. Por exemplo, um estudo publicado no Jornal de Psiquiatria da Associação Médica Americana encontrou uma associação negativa muito significativa entre as horas passadas assistindo pornografia e o volume de massa cinzenta no cérebro, além da redução da atividade cerebral. Ou seja, mais horas de pornografia representariam menos volume na massa cinzenta. A massa cinzenta é uma das regiões mais importantes do sistema nervoso. Ela possui uma grande concentração de neurônios, creio que seja até a região com maior concentração de neurônios. Ela forma o córtex cerebral, que é responsável por diversas funções importantes, incluindo funções ligadas à consciência, ao raciocínio, à percepção, à capacidade de pensar e decidir, ao julgamento, ao desenvolvimento intelectual, à força de vontade, entre outras. Observe quantas funções importantes são prejudicadas quando há redução do volume da massa cinzenta.
Aliás, apenas a título de curiosidade, sabe o que mais é capaz de produzir esse mesmo efeito de redução da massa cinzenta? Um estudo publicado recentemente na revista Córtex Cerebral sugeriu que o consumo de cafeína também pode reduzir o volume da massa cinzenta do cérebro. E não importa se essa cafeína foi introduzida no organismo por meio do próprio café ou por meio da Coca-Cola. Então, precisamos rever nossos hábitos sob um aspecto muito mais amplo e muito mais profundo do que simplesmente é pecado tomar Coca-Cola? Além da cafeína, o consumo de álcool também pode causar o mesmo efeito de redução da massa cinzenta, o que não é nenhuma surpresa. A doutora Simone Kuhn declarou o seguinte: a matéria cinzenta do centro de recompensa é geralmente menor nas pessoas que veem pornografia. Quanto mais pornografia alguém assiste, a região de recompensa estará pior conectada com o córtex pré-frontal. Seu córtex pré-frontal é menos capaz de controlar as atividades da região de recompensa, porque a conexão entre o córtex pré-frontal, que é o mecanismo de freio do sistema de recompensa, é menos forte. Observe a importância dessa informação. De acordo com a doutora Simone Kuhn, há uma perda de conexão entre o centro de recompensa e o córtex pré-frontal. O problema é que o córtex pré-frontal funciona exatamente como um regulador do sistema de recompensa, como uma espécie de freio do sistema de recompensa, produzindo aquela sensação de saciedade e dando condições para que o indivíduo diga: ok, já está bom, estou satisfeito, não preciso de mais. Quando há essa desconexão, não existe freio para o sistema de recompensa e, portanto, o estar satisfeito não acontece. O resultado é a constante insatisfação. A doutora Rachel Ann Barr declarou o seguinte: o uso de pornografia tem sido correlacionado com o desgaste do córtex pré-frontal, a região do cérebro que abriga funções executivas como moralidade, força de vontade e controle de impulsos. O dano ao córtex pré-frontal na idade adulta é denominado hipofrontalidade, que predispõe o indivíduo a se comportar compulsivamente e a tomar decisões ruins. Um estudo publicado no periódico Cyberpsicologia, Comportamento e Redes Sociais demonstrou que o uso de pornografia aumenta a impulsividade e pode reduzir certas funções executivas como autocontrole, julgamento, previsão de consequências e controle de impulsos. Portanto, os prejuízos causados ao córtex pré-frontal pelo consumo de pornografia levam o usuário à perda do controle de seus próprios impulsos, à perda da sua força de vontade e até mesmo à perda do seu discernimento moral. Isso, somado à necessidade constante de estímulos mais acentuados e antinaturais, é uma fórmula perfeita para o desastre moral e espiritual na vida do indivíduo. Não é por acaso que uma pesquisa feita por telefone com crianças e adolescentes de 10 a 17 anos e publicada no periódico Cyberpsicologia e Comportamento apresentou evidências de que os que consomem pornografia são significativamente mais propensos a revelar comportamento delinquente. Ou seja, não têm discernimento, são impulsivos e não medem as consequências dos próprios atos. Outra pesquisa, da qual participaram 529 alunos do ensino médio da Grécia e que foi publicada no mesmo periódico, Cyberpsicologia e Comportamento, revelou que os usuários de sites pornográficos eram 2 vezes mais propensos a ter problemas de conduta anormais e desajustamento social. Não é difícil de compreender isso. Uma vez que estímulos naturais não satisfazem mais, cria-se então uma necessidade de estímulos antinaturais, de estímulos anormais. Esse estado mental em que uma pessoa não tem controle sobre si mesma, não tem capacidade de prever e de medir as consequências dos seus próprios atos, agindo, portanto, de forma impulsiva, nos remete à fase da infância, quando ainda não temos certas funções cerebrais bem desenvolvidas. Ou seja, parece que o consumo de pornografia leva a uma espécie de retrocesso mental. E não foi por acaso que a doutora Rachel Ann Barr declarou o seguinte: ver pornografia faz o cérebro regredir a um estado mais juvenil. A pornografia faz com que o desejo por prazer e o controle sobre esse desejo percam sua conexão. O discernimento moral fica comprometido e o domínio próprio é perdido de tal forma que a pessoa passa não apenas a consumir materiais mais fortes, mais chocantes, mais pesados, mas também é facilmente levada a cometer outros pecados.
é levada a atos de delinquência e comportamentos socialmente anormais, como as pesquisas apontaram. Todas essas perdas sofridas pelo cérebro criam um ambiente perfeito para a instalação de um vício. E muitos ainda hoje têm dificuldades de reconhecer a pornografia como um verdadeiro vício, tanto quanto álcool, drogas e outros. Porém, um artigo publicado no periódico Ciências Comportamentais resumiu as conclusões de uma investigação de dezenas de estudos baseados na neurociência que apoiam a conclusão de que o vício em pornografia compartilha mecanismos básicos semelhantes aos do vício em substâncias. Outro artigo, publicado no periódico alemão Terapia de Vício, também resumiu estudos de neuroimagem que apoiam semelhanças significativas entre o vício em cibersexo e outros vícios comportamentais e a dependência de substâncias. Um capítulo de revisão de artigos publicado no livro Vício e Internet concluiu que há estudos neurobiológicos suficientes para apoiar o conceito de um vício em pornografia. E um artigo publicado na revista Neuropsicofarmacologia apresentou estudos que encontraram em viciados em pornografia o mesmo padrão de atividade cerebral encontrado em viciados em drogas e álcool. Devido à própria tolerância causada pela inibição dos receptores de dopamina, o uso de pornografia pode levar inclusive uma pessoa ao consumo de drogas, como uma forma de obter estímulos mais intensos. Inclusive, uma pesquisa feita com crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, que eu já citei anteriormente, e foi publicada no periódico Cyberpsicologia e Comportamento, revelou que os participantes que se expuseram intencionalmente à pornografia eram significativamente mais propensos a relatar consumo de substâncias. A ciência tem repensado a ideia de que, para se ter um vício, é necessário que seja introduzida uma substância física no organismo, como acontece, por exemplo, com o cigarro, com o álcool e com as drogas. Parece que o consumo de pornografia pode trazer todos os sinais e perigos de um verdadeiro vício. Inclusive, eu estava dando uma palestra a respeito de pornografia a um grupo de homens há um tempo atrás, e entre eles havia um senhor de aproximadamente 60 anos de idade. Ele começou a fazer perguntas e comentários interessantes relacionados àquilo que ele próprio estava vivenciando. À medida que eu falava, ele identificava efeitos similares em sua própria experiência. Mas o que me chamou a atenção foi que ele não era viciado em pornografia, ele era viciado em álcool. Ou seja, enquanto eu apresentava estudos relacionados à pornografia e às reações do organismo, ele se identificou com aqueles estudos, mas por causa do seu vício em álcool. E nas sugestões que eu dei àqueles que queriam se libertar do vício em pornografia, ele identificou uma saída para se libertar do seu vício em álcool. Então, se depois de tudo isso você ainda duvida que a pornografia vicia, faça um teste. Tente simplesmente parar de assistir e veja se é assim tão simples. Uma pergunta que muitos me fazem é a seguinte: é possível reverter esses efeitos prejudiciais causados ao cérebro? Eu acredito que sim. A chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema nervoso de se adaptar a determinadas circunstâncias, eu creio que pode funcionar em ambos os sentidos. Ou seja, eu acredito que se os caminhos neurais da pornografia não forem reforçados, se houver abstinência total, em algum momento aquela trilha vai acabar sendo novamente coberta, digamos assim, de mato, ou seja, vai desaparecer. Não que a pessoa nunca mais será tentada naquele ponto, porque Satanás conhece bem nossos pontos fracos. Mas eu acredito que possa haver uma progressiva redução da inclinação a esta prática. Evidentemente, como falaremos no último vídeo, esse processo de abstenção tem como alicerce a nossa comunhão e consagração diária a Cristo, pois sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Então, eu acredito que os mesmos mecanismos cerebrais que estabelecem os caminhos para a pornografia podem ser desfeitos e substituídos por novos caminhos, por novas conexões, novas trilhas que interligam o prazer a experiências apropriadas, saudáveis, benéficas e aprovadas pelo Senhor. Dr. Mark Lasser foi um reconhecido PhD que durante 27 anos trabalhou auxiliando e recuperando pessoas que sofriam de compulsividade e dependência sexual. Foi também escritor e palestrante internacional. Ele colaborou com um artigo que foi publicado no periódico Terapia Sexual e Relacional. Referindo-se à compulsividade sexual, ele declarou o seguinte: a tolerância neuroquímica, que é um fator do vício em internet, pode ser revertida se o dependente estiver disposto
e apto a estabelecer um período de total abstinência sexual. Em geral, isso pode ser alcançado entre 30 e 90 dias, dos quais os 14 primeiros serão os mais difíceis. O período de abstinência atinge um efeito perceptível de desintoxicação. Também começa a reverter a crença central dos dependentes de que o sexo é sua necessidade mais importante. Portanto, eu creio que é possível vencer e se libertar do vício. Mas eu devo dizer que esse é um processo árduo, requer muito esforço, disciplina e, como eu disse antes, tudo isso alicerçado numa comunhão e consagração diária a Cristo. Não existem fórmulas mágicas, não existe um caminho simples e rápido para a vitória sobre esse vício ou sobre qualquer outro. É possível até que seja muito mais difícil vencer a pornografia do que as drogas. Pensa comigo. Quando um usuário decide se abster do uso de drogas, seu organismo irá gradativamente desintoxicar. Aquela substância será expelida do seu corpo. Porém, quando o usuário de pornografia decide parar, aquilo que foi colocado em seu organismo não será expelido, mas ficará armazenado em sua memória por algum tempo. O usuário de drogas poderá, por exemplo, evitar uma recaída mantendo-se o mais distante possível da substância. Porém, o usuário de pornografia leva a substância consigo para onde quer que ele vá. Ele ainda tem duas formas de fazer isso, por meio da memória e do aparelhinho que está em suas mãos, chamado celular, além das imagens que estão espalhadas por todo lado. Outra questão, drogas custam caro e não podem ser encontradas em qualquer lugar. Além disso, por serem ilegais, adquiri-las envolve algum risco. Mas a pornografia pode ser encontrada de forma gratuita. Não é ilegal e pode ser encontrada em qualquer lugar e qualquer momento. Entendem por que pode ser mais difícil libertar da pornografia do que das drogas? Dr. Jeffrey Satinover é um psiquiatra, psicanalista e físico americano. Em uma declaração perante o Congresso americano, ele advertiu dizendo o seguinte: com o advento do computador, o sistema de entrega desse estímulo viciante, a pornografia na internet, tornou-se quase sem resistência. É como se tivéssemos criado uma forma de heroína 100 vezes mais poderosa do que antes, utilizável na privacidade da própria casa e injetada diretamente no cérebro através dos olhos. Ela agora está disponível em suprimento ilimitado por meio de uma rede de distribuição autorreplicante, ou seja, que multiplica o conteúdo por si mesma, glorificada como arte e protegida pela Constituição. O caminho para vencer o vício em pornografia é realmente difícil. Quando eu enfatizo isso, não é para desanimar você que está decidido a entrar nessa guerra, mas para que você tenha consciência da dificuldade, para que você não desista no primeiro obstáculo ou, quem sabe, na primeira recaída. O caminho é difícil, mas há um caminho. A vitória é difícil, mas há uma vitória. Eu me entristeço muito por perceber, ao ler alguns e-mails que me mandam, que muitas pessoas não estão dispostas a esse sacrifício. Mas eu também tenho recebido e-mails de pessoas que entraram nessa batalha e venceram. Você lembra do rapaz que eu citei anteriormente, que chegava a assistir pornografia e se masturbar 5 vezes no único dia? A história dele não acabou. Eu vou terminar de contá-la no último vídeo da série e você vai se surpreender. Bom, e aí? Você ainda acha que pornografia é apenas um entretenimento inocente? Ou está finalmente convencido de que ela é prejudicial às funções e até mesmo à estrutura do seu cérebro, causando uma série de problemas como consequência? Se você está convencido disso, não acha que está na hora de dizer um basta e entrar nessa guerra contra esse inimigo que tem destruído sua vida? Vamos lá, levante-se! Comece hoje o seu plano de batalha, não fique aí prostrado, sentindo pena de si mesmo. Temos um general à nossa frente. Se nós nos submetermos a ele, não tem como perdermos essa guerra. Então levante e comece a lutar. Alguém poderia dizer o seguinte: tudo bem, isso não faz bem para mim, mas o problema é meu. Quem está se prejudicando sou eu. Ninguém tem nada a ver com isso. O corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Será mesmo? Em primeiro lugar, quem disse que seu corpo te pertence? A Bíblia é clara em afirmar que nosso corpo pertence a Deus e deve ser apresentado a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, e não como sacrifício morto, doente, depravado e, portanto, desagradável a Deus. Em segundo lugar, se você pensa que o problema é seu e ninguém tem nada a ver com isso, talvez os próximos vídeos da série possam fazer você mudar de ideia. Eu vou mostrar como esse hábito, que é praticado na total privacidade, tem prejudicado as famílias, a igreja e a sociedade como um todo. O problema não é só seu.
A pornografia que você assiste está afetando e prejudicando muita gente, inclusive pessoas que você nem conhece e que nem conhecem você. E nós vamos falar disso no próximo vídeo. Continue compartilhando essa série com seus familiares e amigos. Nós nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.